Nessa altura do campeonato, a gente já sabia que o vírus chegaria a Parintins, mas como é que nós iríamos nos preparar para isso? Então existia um plano de contingência, de enfrentamento da Sensa, mas que ainda não estava tão claro como é que seria esse enfrentamento, porque era algo que a gente não conhecia e não sabia como é que seria em Parintins. Então a gente montou, acho que um mês antes do primeiro caso, já o protocolo, através de uma equipe médica, onde cada paciente que dava entrada ali, que tinha sintomas sugestivos, era discutido por toda a equipe médica e conduzido. Então a gente já tinha mais ou menos um protocolo firmado antes do primeiro caso. Isso ajudou muito a gente, porque senão seria devastador. Nesse momento nós não tínhamos muita noção do que seria esse enfrentamento. Nós sabíamos somente o que a televisão divulgava no mundo. Até hoje eu digo que a gente ainda não sabe o suficiente, né? Até hoje a gente tem que estudar muito, todos os dias é uma nova descoberta sobre o Covid. E a previsão seria que em Parintins seria uma verdadeira catástrofe, né? Que nos primeiros meses nós teríamos aí mais de 1000 pessoas que poderiam ir a óbitos acometidas da Covid. O sentimento que a gente tinha era que nós estávamos iniciando uma guerra e não tínhamos nenhuma certeza que se a gente estaria vivo no final. O Sávio adoeceu, né, em casa. No sábado, quando ele voltou do Cantagalo, já voltou doente no sábado. No domingo, ele passou muito mal. Na segunda-feira, eu já entrei em contato com o Dr. Alberto. Aí ele fez o raio-x. Do raio-x, foi que ele não gostou do resultado, porque não deu para ver perfeitamente o pulmão dele. Aí foi que ele pediu para que fizesse a tomografia. Quando ele fez a tomografia, o pulmão dele já estava bem comprometido. Ele disse assim, volte para o hospital agora. Faça uma pequena muda em bolsas e vocês vão ser internados, sabe? Vai ser internado. Começar a fazer os primeiros procedimentos nele, né? Já como suspeita de Covid. Aí eu fiquei assim, o senhor está de brincadeira. Eu falei assim, meio que engasgando, né? Chorando assim, o senhor está de brincadeira, doutor. Aí ele disse assim, não, minha filha, eu estou falando sério. Ele falou, eu estou falando sério. Eu disse, aí eu não queria acreditar, porque pela nossa ignorância, né? A gente pensava assim, é só uma gripezinha, como todo mundo falava, né? Covid é só uma gripezinha, e não foi só uma gripezinha. Só que nesse período da transferência dele para Manaus, já estava circulando na cidade que ele estava contaminado, mas ainda não tinha saído o resultado concretizado, né? Foi sair o resultado dele no outro dia já em Manaus. Mas nas redes sociais, as pessoas nos grupos já estavam comentando, né? As pessoas começaram a ficar preocupadas, com quem ele teve contato? Por onde ele andou? O Sávio não recebeu. O Sávio, quando recebeu o resultado, ele estava entubado, ele já estava em coma, ele já estava na UTI. Eu lembro que em Manaus, quando nós chegamos, ele já ficou na sala rosa. Aí ele começou a ficar ofegante, né, muito ofegante. E depois de um áudio que ele ouviu, e uma pessoa falou umas coisas horríveis lá, né, que era, vocês conhecem aquele empresário, não sei o que, do livro e tal, né? Aí foi aí que o psicológico dele abalou. Ele ainda chegou a fazer o teste de cloroquina, né? Porque na época não tinha tratamentos, não sabíamos, os médicos não sabiam como tratar, né? Qualquer decisão que eu tivesse que tratar com relação à medicação do Sávio, que eu tivesse que, tipo assim, assinar qualquer documento, eu fazia ligações de áudio para o próprio médico dele de Parintins, porque eu não sabia o que eu estava passando e eu tinha medo de assinar qualquer documento e ser culpada. Eu me culpei muito, por muito tempo, por ter assinado aqueles documentos. Mas eu só assinei porque o médico dele disse, Tati, pode assinar. Ele falou, a medicina está dando essa possibilidade, esse remédio, assim, assim. Então, esse estudo veio para tentar salvar a vida de muitos. E o Sávio, ele está sendo agraciado nesse momento por ser um primeiro paciente. Aí, quando foi na segunda-feira à noite, começaram a ministrar o medicamento nele. Na terça-feira, ele veio a óbito. Da terça-feira, quando foi o último dia dele, quando eu cheguei para receber esse boletim, estava o maior sufoco lá dentro. E eles não falavam por quê, porque na segunda-feira, meia-noite, 2 pacientes que tinham sido administrados a cloroquina, eles agonizaram muito. E eles não me falaram que o Sávio tinha tido 3 paradas cardíacas. Faz as contas do horário que foi administrada a cloroquina
que foi no boletim, no prontuário dele, diz que foi 1 minuto para meia-noite. Então, depois de quase 12 horas, o Sávio começou a ter as primeiras paradas cardíacas dele, que foram 3 só de uma vez, com intervalo cada uma de 7 minutos. Só da segunda para a terceira que foi 10 minutos. Quando eu entrei 5 horas da tarde, aí o doutor disse para mim, olha, tu te acalma, porque o que tu vai ver não é uma cena legal de se ver, é uma questão de um paciente acamado em UTI, que tem várias reações. Aí quando eu conversando com ele ainda no corredor, nessa sala, aí eu vi a junta médica correndo desesperada no corredor, eu disse, o que está acontecendo para lá? Aí corre, não sei o que e tal para lá. Não era o Sávio que estava de novo, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, até inteirar 10 paradas cardíacas no total. E aí eu lembro que até umas 6h30 nós estávamos ainda no estacionamento do hospital e estávamos indo para casa. Foi que chegamos em casa, oramos e nisso que terminamos de orar, ligaram para ela, uma pessoa da família, e começou a conversar com ela, dando palavras de conforto, mas não dando os pêsames em si, entendeu? Com outras palavras. Na mesma hora, 2 amigas minhas me ligaram. Tayane, é verdade que aconteceu? É verdade que teu pai faleceu? E eu disse, não. Eu disse, eu ainda não estou sabendo disso, eu acabei de chegar do hospital. Nisso, de voltar para casa, é que as redes sociais foram informadas primeiro que a gente. E como tudo aconteceu e as pessoas ficavam falando muito, eu saí de todos os grupos para evitar estar vendo as coisas ruins que as pessoas falam, né? Porque da mesma forma que tem coisas boas para falarem para ti, também tem muita coisa ruim, né? Eu disse, Tayane, coloca logo o telefone para carregar, os telefones para carregar aí, porque a gente não pode ficar sem celular por conta do teu pai, ter notícia do teu pai. Nisso que eu terminei de falar com elas, o prefeito liga para Tati, né? E informa que ele dando os pêsames e dando a notícia, né? E já falou assim, Tatiana, aqui é o Bigacia, eu só estou ligando para comunicar que o Sávio faleceu. Assim mesmo. Aí eu disse, você está de brincadeira, eu falei para ele, você está de brincadeira, para com isso, eu acabei de vir de lá agora, como que o Sávio morreu? Sávio está bem, eu falei, o Sávio, não, Tatiana, está tudo nos jornais, está na imprensa, nós fomos comunicados em primeira mão, o Sávio faleceu. Foi assim que eu recebi a notícia do Sávio. Quando ele me deu essa notícia, eu não me lembro de mais nada, eu só sei que eu caí do lado da cama. Aí eu entrei em desespero, sabe, e já não quis mais saber de telefone nem nada, e eu me abracei com ela, choramos muito mesmo. Com a falta de informação que a gente tinha, era que qualquer pessoa que tivesse o contato com o Geraldo Sávio poderia contrair Covid. Porque as informações que eram que eles se você pegava ele pelo ar, né? Só o fato da pessoa estar de Covid e estar no mesmo ambiente, todo mundo seria contaminado. Mas dos 26 profissionais que tiveram contato com o Geraldo Sávio, nenhum foi contaminado. O preconceito em cima da família que ficou em Parintins foi terrível. O comércio dos meus pais foi lacrado, meus filhos foram tratados como os Covid de Parintins. A minha filha, mamãe, a minha coleguinha falou que o tio Sávio tinha Covid, não sei o que mais, e tarará, e que eu passei para os meus coleguinhas, que nessa época ainda estavam estudando, as crianças, né? Eu me formei no final do ano passado, então ele não estava mais aqui para me ver me formando, para estar lá, para me abraçar, não, parabéns, minha filha, você conseguiu, sabe? O dia que eu morrer, vocês vão sentir muita saudade de mim. Verdade, verdade. Sério mesmo. Faz uma capoeira aí. Lá, ia, lá. Tá aqui eu, soltando. Depois disso, vieram muitos óbitos e que mexe muito com o nosso psicológico, porque hoje você fala com o paciente está bem, amanhã ele descompensa e vai a óbito, e isso a gente não estava preparado. Com isso, você fica com o seu psicológico fragilizado, você tem medo de perder sua família, você tem medo de perder os seus colegas de trabalho. Eu sempre falava um mantra, Josi, respira, você precisa seguir. Então, eu não poderia de forma alguma chegar no outro leito de outro paciente chorando. Eu tenho que chegar alegre para passar positividade, para passar confiança para esse paciente. A gente médico tem um pouquinho dessa prepotência de achar que vai resolver o problema de todo mundo. E quando eu me vi naquela situação de paciente, puxa vida, eu que estou com Covid, foi muito dolorido, Abalou muito o meu psicológico.
Sem dúvida, os 14 dias que eu fiquei isolada dentro do quarto e que o único contato com meu filho era através do vidro, foi o momento mais difícil da minha vida, sem dúvida nenhuma. Dá um abraço, amor. Abraço. Ai, amo vocês. A gente só se falava por telefone, porque todo dia eu podia vir contaminada do hospital. E as relações acabaram ficando distantes, né? Mas em casa você não podia ter relacionamento com a sua família. Então isso foi a parte mais difícil desse enfrentamento. Que nesses primeiros 4 meses eu fiquei completamente afastada do meu marido, dos meus filhos, somente em função dos pacientes e do meu trabalho. Então, quando eu tive que ser responsável pela conduta do paciente, pela alta, ou por mandar ele para ser entubado para o setor de gravidade, isso leva a gente a uma responsabilidade que muitas vezes a gente perde o sono, sabe, Alexandre? A gente perde o sono, a gente quer estudar e ver que, independente do estudo, se ele tiver que evoluir para um quadro grave, tudo que eu fizer não vai ser o suficiente. E mais dolorido é pra gente, profissional, saber que a nossa conduta algumas vezes tem que ser essa, expectante, paliativa, dar o melhor para aquela pessoa e lutar por ele até o fim. Mas eu confesso que é a pior sensação do mundo, porque você vê a pessoa se afogando e não tem como salvar. É uma das mortes mais difíceis de ver. É onde o paciente procura respirar e não pode, não tem de onde tirar. E nada do que você possa fazer pode amenizar aquele momento do paciente. Nada, nada. Eles ficam muito dispneicos, né? Usam muito fluxo de oxigênio e mesmo assim eles não conseguem respirar. Eu diria que é uma morte muito horrível, muito feia de se ver. A ocorrência ela começa quando chega a ligação no 92, onde é feita uma triagem pela atendente, ela recebeu um treinamento também, é feita uma triagem e deslocamos de acordo com a necessidade, com a gravidade das ocorrências. Chegando lá, nós fazemos procedimentos, vamos fazer uma avaliação do paciente para ver como é a estabilidade dele, como é que está, né? Para nós transportar ele para cá. Se vai precisar da maca para transportar ele ou ele vai deambulando. Mas desde já nós fazemos toda a avaliação anamnésia, verificar os sinais vitais, saturação, se está com temperatura alta. Peraí. Não bota pau não. Vai falar aqui do amarilho. Amarilho? É. Peraí, deixa eu pegar o que o balde. Essas são uma das dificuldades que a gente enfrenta, que é difícil. A gente tem que atender na zona urbana, na zona rural. A gente atende as ambulâncias, então a gente tem que estar sempre preparado para essas dificuldades. Muitas vezes já aconteceu isso, mas a gente tem que enfrentar tudo para ajudar a salvar uma vida. Isso faz parte do nosso trabalho. E muitas vezes fomos homenageados, pessoas que nós conseguimos salvar, vieram depois de curada aqui na Central de Resgate a homenagear, agradecer. Vai estabilizar. Puxa o ar e solte pela boca. Puxa o ar, mexer o pulmão e solte pela boca. Devagar, devagar, devagar. O tempo que nós fazemos trajeto é menos de 5 minutos para salvar a vida da cidade.
pelo caso de uma emergência, para poder avaliar, faz a avaliação aqui dentro, estabiliza aqui dentro no oxigênio e rapidamente vai para o hospital. Então a gente tem que ter todo um cuidado para que esse paciente não estabilize, não fique instável no momento, né, da remoção, porque ele, a nível terrestre, a gente ainda tem como resolver alguma coisa, mas a gente sabe que movimentar um paciente grave, ele corre um risco muito grande de morte. Peraí. E o paciente que tem Covid geralmente evolui com coagulopatia, ela está nesse quadro de coagulopatia. Então, mesmo estando com dreno para drenar, cria coágulos no trajeto do tubo. Nós vamos embarcar ela e a gente estabiliza e depois a gente... Tem sido assim, porque a gente tem tido muito paciente grave aqui de Parintins e dos municípios próximos, né? Que são pacientes muito graves. Eu já transportei um que tinha 2 drenos, um de cada lado do pulmão, e a gente realmente está fazendo coisa que às vezes normalmente não se faria, para tentar salvar a vida das pessoas. Pessoas que adquirem o vírus e são internadas, por exemplo, e vivem todo aquele horror, aquele drama que existe dentro dos hospitais, pessoas morrendo, faltando oxigênio, elas vendo pessoas morrerem aos seus lados, e elas acabam sobrevivendo e saem do hospital. Quando saem, mesmo sabendo que estão recuperadas, elas levam consigo um transtorno do estresse pós-traumático, crises de ansiedade, insônia, ou mesmo sintomas depressivos ela pode ter diante daquela situação. Ela está livre do vírus, né? Mas ela ainda vive os fantasmas psíquicos, né? Todo aquele drama que ela viveu dentro do hospital ainda está presente na psique dela. Eu não conseguia relaxar, e aí os médicos chegavam para mim: você precisa dormir, você precisa relaxar. Só que eu não queria dormir, porque eu achava que se eu dormisse eu não ia viver, não ia acordar. Pedia para Deus, eu falava: Deus, por favor, me dá uma chance de eu criar minha família, de minhas filhas, de eu fazer diferente. Jamais imaginei que eu ia ficar numa cama de hospital usando fralda, dependendo dos outros para fazer higiene, para te higienizar, para te tomar banho no leito, na cama, sabe? Perder a vergonha, sabe? Depender das pessoas, eu nunca imaginei. Tem pessoas que são muito resilientes, né? Elas passam pelo hospital, adquirem o vírus, depois saem e continuam a vida normal, mas a maioria não é assim. A maioria fica afetada com aquilo. Eu vim de barco porque eu tinha que trazer bastante coisa que a gente tinha levado. E quando eu cheguei, que eu vi a torre da catedral, acabou comigo. Eu chorei muito, muito, muito. Porque eu achei que eu ia morrer, que eu não ia chegar aqui. E assim, mesmo você curada da Covid, ela ainda te deixa sequelas. Então, assim, tem coisas que eu tenho que ir devagar, que eu não consigo. Eu quero andar um pouco mais apressado, eu canso. Subir uma escada, eu canso. E já são 3 meses, já vai fazer 3 meses, dia 5. Valorizar, trabalhar o sentimento de pertencimento. Apesar de eu não estar podendo te tocar agora, nós nos pertencemos, nós continuamos sermos uma família, nós continuamos, né? Não vamos esquecer isso. Só não podemos nos tocar muito agora para evitar, né? É um momento difícil, né? Mas o que eu, ao invés de eu perguntar, né? Por que isso aconteceu comigo? Eu deveria perguntar: e agora, o que eu faço com isso, né? Então, eu devo me adaptar a essa condição toda. Eu estive no leito de hospital, passei 10 dias no leito de hospital. Eu vi a morte de perto. Então, muitos que estavam comigo não tiveram a sorte que eu tive.
Nós precisamos ter a consciência de que o vírus é letal, ele mata. E nós não sabemos como é que o nosso organismo vai reagir até o momento que a gente é acometido de Covid. A pandemia não passou, os casos caíram aqui em Parintins, mas ela continua aí.